Olá, meus caros, reflexão aqui no conteúdo edificante. Vamos falar sobre misericórdia. Vai deixando seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Texto base, São Mateus 9, versículo 13, que nos diz o seguinte, apenas a parte A. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus aqui falando com Mateus, ou Levi depois virou Mateus, e já, então, rechaçando a murmuração dos fariseus, que diziam que Jesus só andava com os pecadores, com os sonegadores de impostos ou cobradores, que eram fraudulentos e tal. E Jesus disse isto, que ele queria misericórdia e não sacrifício. E se você for adiante no texto, diz que Jesus não veio para buscar os sãos, mas sim os feridos, porque são os feridos que precisam de médico. E eu quero fazer aqui a reflexão com relação ao fanatismo religioso e o mandamento de Cristo. Porque muitas pessoas, por conta do fanatismo, assim como os fariseus eram fanáticos, seguidores da lei mosaica, à risca e tal, esses, como fariseus, que não iam e impediam das pessoas irem ou chegarem a Cristo, fazem o mesmo. Fazem coisas totalmente antibíblica, anti-evangelho, contra o próprio Cristo. O problema do fanatismo, ele cega as pessoas, ele faz as pessoas ter uma visão raquítica, quando tem alguma visão, né? Ele, de fato, fomenta a discussão, a discórdia, ele fomenta a seita, se cria por conta do fanatismo a seita. Se cria por conta do fanatismo aquela expressão nós contra eles. Nós somos do bem, você não, você é do mal. Divide o povo. Faz realmente, em nome de Deus inclusive, coisas das mais absurdas. Em contrapartida vem o Evangelho, nos dizendo o seguinte, misericórdia, e não sacrifício, e não ser fanático, e não ser legalista, e não ser moralista. Evangelho. Jesus, se fosse seguir o legalismo do judaísmo e a moral judaica, ele não ganhava nenhuma alma. Ele não pregaria para ninguém, apenas para os judeus ou da sinagoga. Se Jesus fosse ficar preso ao fanatismo judaico, à lei judaica, ele também não ensinaria o evangelho do Senhor. E não, de fato, configuraria o Novo Testamento, a nova aliança. Porque Jesus não veio abrogar, sim, a lei, mas veio cumprir. E o cumprir de Jesus é ressignificar exatamente o que dizia a lei. É dar uma outra roupagem. Porque Jesus vai dizer até mesmo em São Mateus, parece no capítulo 5 e 30 e pouco, ou 20 e pouco, versículo em diante, que, por exemplo, Jesus disse que a lei mandava não adulterar, e ele disse que já nele, na graça, não só adulterar como olhar para uma mulher cobiçando ela sendo do próximo seria errado. Jesus disse que na lei era pecado perjurar ou jurar em vão, e ele dizia, ou no Novo Testamento ele diz o seguinte, que não é para jurar nem pelos céus e nem pela terra. Então Jesus, ele veio cumprir a lei, mas também ressignificar mesmo. Jesus fala, na lei está escrito não matarás, e eu digo que todo aquele que fere o seu próximo, ofende, pode matar. Esse também é um assassino, entre aspas. Então, Jesus mudou exatamente o modo de interpretar a lei. Veio para cumprir, não abrogou a lei, não acabou com a lei, apenas mudou a interpretação da lei. E muitos não entendem isso. E até mesmo alguns sabatistas. E diz, não, tem que cumprir porque está lá. Ora bola, Jesus veio até ressignificar o sábado, dizer que ele era o Senhor do sábado, dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, dizer que os sacerdotes pecavam, não cumpriam à risca a própria lei. Ele veio dizer que
é possível trabalhar assim no sábado, até de modo secular. Se precisar algum ente querido ou tiver algum animal doente, você não vai levar para o hospital, você não vai cuidar. Então Jesus, ele não remove, ele ressignifica a coisa. E no caso do sábado, foi removido, mas ainda existe na ressignificação do descanso, que é o próprio Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ou vos farei descansar. São Mateus 11, 28. Esse é um dos exemplos do legalismo, do fanatismo religioso. E tem vários. Às vezes eu via, aí dizendo da própria instituição a qual eu pertencia, que nós tínhamos bastante irmãos obreiros e membros zelosos da instituição, do regulamento interno da Deus é Amor, a qual eu pertencia. Mas eles não eram zelosos da palavra de Deus. Eles não exerciam a misericórdia para com seu, por exemplo, familiar, seu vizinho, seu amigo, pessoas conhecidas, mas eram zelosos lá. Isso é farisaísmo. O que adianta eu ser todo certinho, meticulosamente direitinho, mas só que eu não honro a minha família. Eu não honro meu pai e minha mãe. Eu não olho para os meus, e a Bíblia diz para nós olhar para os familiares, porque fizemos pior que os infiéis. Fazemos pior que os infiéis. O que adianta eu ser zeloso das finanças da obra? Zeloso não pegar nada e tal. Mas querer enganar o irmão consanguíneo, por exemplo. E Jeremias já alertava há muito tempo, dizendo que o irmão anda enganando e o amigo caluniando, na época. O que adianta? Que zelo é esse? Jesus vem buscar uma igreja irrepreensível, zelosa, especial e de boas obras. Não é zelosa simplesmente naquilo que diz respeito à hierarquia da instituição ou de acordo com a ordem eclesiástica da mesma, pensamento, a exegética e tal, de acordo com a doutrina, mas especial e de boas obras, para dar testemunhos para aqueles que não conhecem o Evangelho, a fim de que eles vejam a glória de Cristo repousando sobre a sua vida. O que adianta você ser tão zeloso, seja da denominação A, B, ou C ou D, mas você ser um cruel, um homem perverso, uma mulher perversa, um animal, para com seu semelhante, só porque ele não pertence à tua denominação, ou porque ele não se converteu de acordo com o teu achismo de conversão? Porque a verdadeira conversão é chamada de metanoia, é de dentro para fora e não de fora para dentro. A pessoa, quando se converte a Jesus Cristo e não a placa de instituição religiosa, e não a liderança religiosa, porque o nosso foco e alvo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou aqui, isso tudo que você faz de ser zeloso da denominação, como os fariseus eram zelosos da tradição judaica, do judaísmo, é apenas sacrifícios. E eu diria mais, sacrifício de tolo. Porque qual foi o mandamento que Deus deu a repreensão e até, obviamente, como mandamento para Saul? Quando Deus mandou Saul exterminar um determinado povo, as suas vacas, seus bens, tudo, mas não, ele pegou as coisas boas para ele. O que ele disse? Não foi a questão também? Eu quero que você me obedeça. Agrado eu de sacrifício ou de obediência? Mas vale obedecer do que sacrificar. Foi isso que o profeta Samuel exortou Saul. Foi dessa forma. Deus quer obediência. A obediência aqui Jesus está falando que é a misericórdia. Não é o tiro da misericórdia, né? Que é um modo irônico de proceder ou de fazer alguma espécie de ajuda. É misericórdia mesmo. Jesus chega a citar, com relação a perdão, que tinha o servo, o conservo e o senhor. O senhor perdoou o erro do servo, mas o servo não perdoou, melhor dizendo, do conservo. E Jesus, aquela parábola, chama atenção. Você recebeu perdão, mas não quis liberar perdão. Então você quer ganhar,
mas na hora de fazer você não faz. E aí ele falou mais ou menos nesse sentido, de ter misericórdia, de ser coerente, de ser cristão de verdade. Não? Inclusive aqui, ó, muitos eram zelosos, isso aqui, ó. Isso aqui. Estou falando da IPDA mesmo, porque é o que eu pertenci, então a igreja que eu sei das coisas, eu tenho que falar. E existe as outras igrejas da mesma maneira, tá? Zelosos como fariseu, tal, não pode, não pode, não pode. Mas para os familiares sempre foram terríveis. Eu já fui, na época de convertido ou iniciante na fé, um pouco até, sendo franco já, zeloso disso aqui. Mas em dado momento eu vi que isso aqui não adianta de nada, porque o que adianta é isso aqui, ó. É o que nós acabamos de ler, é a Bíblia Sagrada, o que Jesus falou. Isso aqui, apesar de ter algumas abordagens bíblicas, alguns fundamentos bíblicos que é citado, não quer dizer absolutamente nada, porque às vezes são interpretações fora do seu contexto. Agora a Bíblia, acabamos de ler aqui, não é fora do contexto, é misericórdia. E que Deus possa falar ao vosso coração referente a isso, porque nós poderíamos aqui fazer uma baita de uma pregação referente só a esse trecho desse versículo. Porque o povo anda cego, guiando cegos. São fanáticos. E eu falo fanatismo religioso, poderia falar de fanatismo político, vários tipos de fanatismo. E o problema do fanatismo é achar que Deus está só com ele, não com os outros. Que Deus é exclusivista. Que Deus faz acepção de pessoas. Que Deus só vai salvar ele. Não vai salvar mais ninguém. Que tudo que os outros fazem é errado, mas ele está certo. E aí, sabe o que Deus faz? A consequência desse fanatismo, a consequência desse farisaísmo, dessa hipocrisia, porque o fanatismo vira uma hipocrisia, é o quê? Ele falar uma coisa, viver outra. É ele, às vezes, combater algumas práticas e suceder outras práticas, outras coisas na sua vida que vão contra aquilo que ele disse. Por exemplo, e eu via muito, né? Muitas pessoas criticando os familiares de outros, às vezes eram membros, obreiros, porque não está convertido, porque está no mundo das drogas, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. E não olhava para o próprio nariz que os próprios filhos estavam se enveredando para o mesmo caminho. Então, de se preocupar com a família deles, orar a Deus, pedir misericórdia, tratar deles, para que Deus tratasse dele, para não fosse para esse caminho, e ficava falando dos vidas dos outros. Como se ele não tivesse o mesmo problema, né? E às vezes inventando de pessoas. Às vezes a pessoa era uma pessoa comedida, e estava no evangelho, santo. Não, o sujeito lá fala. Uma certa vez uma pessoa chegou a dizer para mim, eu já tinha, obviamente, saído da IPDA. Ela chegou a dizer para mim que eu era drogado. Que eu era. Que eu tinha algum envolvimento com drogas. Antes de eu me converter. E possivelmente, como eu saí, eu deveria ter também. Mas o seu familiar é que tinha. Então, e ela se dizia cristã. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode uma pessoa suspeitar mal se a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o verdadeiro amor não suspeita mal? E eu nunca demonstrei nada que pudesse estar nesse caminho e nunca experimentei nenhum tipo de droga. Graças a Deus, que Deus me iluminou nesse sentido. Eu sei que tem irmãos aqui no canal que já experimentaram, que já contaram que realmente foi terrível e que Deus alcançou a misericórdia. Glória a Deus por isso. Agora, até isso, o farisaísmo, o fanatismo faz. O seletivismo. Não, às vezes também tem aquela questão da soberba. Não, meus familiares são santos, não. Eles não vão cair nisso, eles não vão fazer isso. Aí é porque o filho está lá no adultério, o filho está lá no mundo das drogas, o filhinho está lá. Não, o fulano lá é que está. Inverte tudo. E aí tem uma espécie de ciúme, de inveja, de até psicopatia, né? Porque às vezes vê a pessoa, aquele lá não está na igreja, mas não está no mundo, no mundão. O meu estava na igreja, eu estava mais ou menos, né? Como diz antigamente se dizia, acho que ainda hoje diz, né? É o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Né? Alguns exemplos que eu vivenciei, ou que eu vi também, né? Obviamente. Estou falando isso. E você já deve ter visto isso muito, e tantos outros exemplos muito mais profundos e absurdos. E aí o que Jesus disse aqui? Misericórdia. Misericórdia daqueles que estão lá fora. Porque meus familiares
estão dentro da igreja, os outros que se, né? Não, tem que se importar, tem que ter compaixão. Se os meus familiares não estão, eu não posso também estar acusando os outros que estão ou deixo de estar. Eu tenho que orar por todos eles. Eu tenho que ter misericórdia. Se eu sou zeloso das finanças da obra, eu não posso enganar meu irmão. Eu não posso tirar o direito, às vezes, que ele tem. Você começa a analisar a Bíblia. Você vê que essa gente só tem a máscara de crente. Tá com a roupa, mas o coração totalmente partido. O coração totalmente corrompido. O coração totalmente voando longe. De coração é a mente, né? É lamentável. Isso é aparência. O que Jesus disse para os fariseus? Engole camelos. Eles colhem mosquito e engolem camelos. Ele vê um cisco no olho do irmão, já estão falando, mas não repara que tem um grande no seu olho, até maior. E tudo isso por conta do quê? Não temer a Deus. Tudo isso por idolatrar homens e ministérios e denominações e placas denominacionais de igreja, porque o que fala lá é a verdade. Ah, meu santo, oh, tal. Aí se não está lá, não, vai para o inferno. Bom, teria outras coisas para falar, mas acho que deu para compreender essa mensagem que é para mim, é para você, é para todos nós. Para todos nós. O Senhor quer misericórdia. Eu me recordo, já para encerrar, que eu li já faz algum tempo o livro do Friedrich Nietzsche, O Anticristo. E ele questionava o problema da religião, que era o sentir-se pelo outro, a compaixão. Que isso, o homem natural, ele não dizia nessas palavras, mas eu estou colocando como se fosse, né? Ele dizia que o homem jamais ia colocar no lugar do outro. Isso aí era uma invenção, uma crendice da religião. Eu digo que não, está na Bíblia. E um homem mudado, convertido, e que tenha de fato mortificado seus membros, sepultado o velho homem, a velha mulher, essa, consegue sim se colocar no lugar do outro, e ter compaixão, e ter misericórdia, consegue ter o mesmo sentimento que Jesus teve pela igreja, que Jesus fez, padeceu pela igreja. Sente quem é cristão, que tem a mente de Cristo, a mesma coisa com seu próximo semelhante, vendo ele padecendo, sofrendo. E agindo, porque às vezes a pessoa tem até aquele sentimento, aquela compaixão, pode ajudar, seja no que for, mas não ajuda, fica de braços cruzados. Aí faz a mesma coisa que Pôncio Pilatos fez, né? Eu lavo as minhas mãos, né? Não vejo nenhum pecado nesse homem, não vejo crime nesse homem. Ora bolas, por que ele não lutou ali? Por que ele disse, não, esse homem aqui é inocente, eu não vou condenar ele. Quer colocar outro aqui para examinar ele, condenar? Aí é problema de você agora, eu não vou condenar ele. Eu não vou condenar e até vou lutar para que ele não seja condenado. Podia ter feito isso, mas não fez, nem lava minhas mãos. Ele até viu que não tinha, mas não fez nada, não deu parecer. Não só o parecer, como não só lutou. Para que, de fato, Jesus não fosse crucificado. Cada cumprimento de palavra, a gente pode utilizar disso. Tá? Deus os abençoe e até a próxima.